fuga. A Hégira marca o início do calendário muçulmano. A fuga dos primeiros muçulmanos de Meca para Medina marca o início do calendário muçulmano. A Hégira. Certo? É um evento importantíssimo. É um evento absolutamente importante na história do islamismo. Mas esses povos, graças primeiro aos britânicos e depois aos americanos, começaram a se odiar, coisa que não acontecia antes. Até porque o islamismo diz que você não pode. Quem tenta desunir o islamismo é chamado takfir. Takfir é o que tenta separar os islamistas, são os hereges. Takfir é qualquer um que tenta semear dissenso entre os muçulmanos. E os ingleses, depois os americanos, fizeram isso com extrema habilidade, porque é o que eles sabem fazer. Dividir para conquistar, levar a cisânia, o ódio, a desunião. E isso complicou demais tudo no Oriente Médio, facilitou demais a vida deles e dos lacaios israelenses e curdos. Toda a encrenca do Oriente Médio é pelo pensamento takfir, implantado pelos Estados Unidos da América e pelo Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Essa é a causa da encrenca. E aí, gente, essa situação tem que ser restaurada. Não sei se vocês sabem, mas um muçulmano é proibido de ficar de mal de outro muçulmano por mais de 3 dias. É assim que surgem os imãs. Não existe um curso para imã. O imã é o que se destaca sendo sábio. E como é que ele começa? Ele começa sendo, por exemplo, você imagina 2 moleques muçulmanos. Eles brigaram. E ficaram de mal, um não quer ver a cara do outro. Só que se passar de 3 dias é pecado. Não pode ser pecado, tem que ser halal. E aí um não quer dar o braço a torcer para o outro. Para evitar que os dois fiquem em pecado, um amigo em comum, normalmente mais velho, com reputação de ser mais sábio, conversa primeiro com um, conversa depois com o outro, e aí faz os dois se entender e apertar a mão. É assim que surgem os imãs. O imã é essencialmente o sábio. O sheik é o líder, principalmente militar. Hoje nem tanto, mas é o líder. O imã é o sábio. É a pessoa que conhece o Alcorão de trás para diante. Um bom muçulmano tem que saber o Alcorão inteiro de cor. E sabe. E sabe. Bons muçulmanos sabem. É a condição para você ser um imã. O mínimo para você ser um imã é saber. E você não pode alterar nenhuma palavra. Porque isso também é pecado. Você tem que saber realmente o Alcorão de cor. Se você sabe o Alcorão de cor e é reputado como honesto, e, portanto, sábio, você precisa pelo menos de um disso aqui, ó. Um fio de cabelo branco. Antes de ser um imã. Antes de ser considerado um imã. Mas, evidentemente, você não começa a sua carreira de imã quando já tem pelo menos um fio de cabelo branco. Você começa jovem, resolvendo pequenas encrencas que acontecem entre jovens. E aí você vai evoluindo até que você, né, vira um imã. Os muçulmanos sempre conviveram bem. E conviviam bem. Na verdade, gente, vamos ser honestos aqui. O judaísmo só existe graças ao islamismo. O judaísmo era um ibadismo, um masdaísmo, um zoroastrismo da vida. Sabe? Era só. Por que ele continuou existindo? Porque foi protegido dos cristãos pelos muçulmanos. Foram os olha a ingratidão. Foram os muçulmanos que protegeram o judaísmo da extinção. Como eles protegeram os zoroastristas? É claro que eles faziam o esforço para se converter. Mas, com exceção deles, não pensa que o islamismo, gente, sempre foi essa coisa dos mulás ignorantes do Afeganistão, não, gente, pelo amor de Deus. Lê a química moderna. Na verdade, você quer ver o alcance da religião islâmica? Você quer saber uma coisa que vocês devem a todos os muçulmanos? A cor azul. A cor azul. Em nenhuma língua antiga desse planeta existe a palavra azul. Porque quem inventa o azul, uma palavra para designar uma cor específica, foram os persas, os iranianos.
Você sabe por que o azul surgiu? Até o japonês, muitas línguas, o chinês, originalmente a palavra para azul e verde é a mesma. Se vocês duvidam de mim, leiam Mahabharata, o Zend-Avesta, a Bíblia, a Odisseia, a Ilíada, e procure uma única palavra azul neles. Procure uma única palavra azul neles. Vocês não vão achar a palavra azul na Bíblia. Não vão achar a palavra azul na Bíblia. Se vocês acharem uma tradução nojenta, joga a Bíblia fora. Não existe a palavra azul na Bíblia. Não existe a palavra azul no Mahabharata. Não existe a palavra azul nos analetos. Você sabe por que surgiu? Porque os iranianos tiveram um problema prático no 9º século. Eles eram alquimistas, eles foram os criadores da alquimia, que deu origem à química moderna. E eles se depararam com um problema prático. Existem 2 minérios de cobre, certo? Um se chama malaquita. É predominantemente verde. E um se chama azurita. O azurita não é por causa do azul. O azul que é por causa da azurita. O outro é a azurita. Esses 2 são minérios de cobre. Mas eles têm propriedades diferentes. Eles dão origem a substâncias diferentes. E os alquimistas no Irã se viram, de repente, com um problema. Como explicar para os outros a diferença entre malaquita e azurita? A malaquita sempre foi mais comum. Vocês podem googlar. Vocês vão ver que é uma pedra linda. Dá um Google. Vocês vão ver que pedra bonita é a malaquita. A malaquita é muito bonita. Sabe, é uma rocha linda. Malaquita é uma rocha linda. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem para postar no grupo. Vocês vão ver que a malaquita, gente, reparem a malaquita. Vocês vão ver que a cor dela é o quê? Verde. Deixa eu até colocar aqui, ó. A malaquita é verde. Tem que colocar, perdão, coloquei no chat, tem que colocar no grupo. A malaquita é verde. Só que existia outra rocha de cobre, que desde o início dos tempos, eles chamavam de azurita. A azurita, se vocês repararem, vocês vão ver que ela tem uma diferença fundamental com a malaquita. Qual a diferença que é essa? Eu vou colocar lá no grupo e vocês vão ver a diferença entre a azurita e a malaquita. A azurita é azul. O problema é que não existia uma palavra para azul em nenhum idioma desse planeta. Os iranianos, para resolver um problema, para separar a malaquita da azurita, falou, então vamos pegar o seguinte. A malaquita é verde, todo mundo conhece o verde. A gente precisa dar um nome específico para a cor da azurita, vamos chamar ela de azul. E o resto é história. Por exemplo, a mesma lógica explica a palavra de outra pedra azul, o lápis lazuli, que existia no Egito. Vou mandar para vocês uma foto do que é o lápis lazuli. O étimo é o mesmo da palavra que deu origem à azurita. Se vocês reparar, vou mandar para vocês aqui, lápis lazuli. E vocês vão ver que o lápis lazuli, adivinha o que ele é? Azul. Então, a raiz de azuli e azurita é a mesma. E eles repararam que é a mesma cor. Uau, então vamos dar essa cor o nome de azul. E aí a primeira língua, o primeiro idioma do planeta a ter um nome para azul foi o persa, o farsi. Primeiro idioma do planeta. Exato, não, estão expulsando. Já existe o traficante de Deus. Traficante de Deus. Que está expulsando umbandista, candomblessista, kardecista e católico de morro. É igual o Talibã. O Talibã não é quem protege traficantes no Afeganistão? É eles que protegem os traficantes de cocaína. Né? Da matéria-prima da cocaína, né?
Eles, então, é a mesma lógica, gente. Quando eu falo que o crente é o Talibã moderno e que eles são um problema enorme, que ou a gente enfrenta com seriedade, ou o Brasil vai ter problemas enormes no futuro. Vocês que têm filhos, vocês que têm netos, vocês estão realmente dispostos que o filho de vocês, que os netos de vocês cresçam no país dominado por crente? Eles são um problema. Sim, eles são um problema. São um problema enorme. E eles foram criados nos Estados Unidos para serem um problema. Certo? Eles foram exportados pelos Estados Unidos para serem um problema. Em qualquer lugar que eles chegassem. Perfeito? E aí, veja. Nós temos todo um aparato civilizacional que foi corrompido pelo Ocidente, pelo imperialismo britânico, francês, americano. Eles usaram diferenças que nunca foram relevantes, nunca foram importantes, para criar ódio, para criar dissenso, para criar desunião, para criar caos, para criar guerra, para criar morte, perseguição, genocídio, para fazer o trabalho sujo deles. Eles colocaram um contra o outro, irmão contra irmão. É isso que o Ocidente faz. E é essa tarefa de fazer as coisas, sim, 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 sim. É essa tarefa grandiosa de fazer as coisas voltarem a ser o que eram, quase como num livro de Testemunho de Jeová, em que um judeu, um cristão, um xiita e um sunita e um ibadita se sentem na mesma mesa e comam e partilhem do mesmo pão. Era assim que era. O Oriente Médio não foi sempre esse poço de terror e ódio. Não. Foi a Inglaterra, a França e depois deles, os Estados Unidos, que levaram isso, esse inferno na Terra, para o Oriente Médio. A pobreza, a miséria, colaborou muito para isso. Igual colabora para a ascensão dos crentes no Brasil. O crime organizado foi aliado disso, igual é aliado dos evangélicos no Brasil. Certo? E não é só evangélico do Rio de Janeiro, não. Eu me lembro da reportagem o ano passado, que quando chegava lá os traficantes vindo do Rio de Janeiro, daquele grupo, não vou falar nome aqui, porque dá ruim. Isso. Quando chegaram aqueles traficantes dessas facções lá, em Acre, se você fosse jurado de morte, a sua única escapatória era virar crente. Converta-se ou morra. E esse é o nível dos evangélicos do Brasil, que rigorosamente é o dos talibãs. É o dos takfiris. Todos os takfiris. Al-Qaeda, Talibã, Daesh. Então, Zelud, boa pesquisa, boa palavra. O wahhabismo, ou salafismo, não gosta de chamar o wahhabismo, salafista, agora a gente tem que devotar um certo respeito à religião do camarada Ben Sultan, então o nome é salafita. Os salafitas é um povo que não é necessariamente, é um islamismo praticado pelos beduínos do deserto. Vamos chamar eles de uma religião mais simples, né? Visão mais simples, tal, mais ortodoxa do islamismo, sunita. O rei Saud, fundador da Arábia Saudita, quando unificou Raj e Najd, os dois reinos da Arábia, que Allah o tem, sua infinita glória e misericórdia, o rei Saud é, por origem, beduíno. Então, ele praticava essa religião salafita. E ele contou com o papel, o apoio dos beduínos na instalação da unificação do reino. Najd e Hejaz. Eram dois reinos, Najd e Hejaz. Foram unificados pelo rei Saud, com o apoio dos beduínos. E aí, a prática religiosa dos beduínos passou a prevalecer. Existem xiitas na Arábia Saudita, não são muito bem vistos, não, mas existem. E existem muçulmanos não salafitas, também não são muito amados, mas existem. Mas, assim, o salafismo foi a corrente religiosa que unificou as tribos beduínas.
era o islamismo praticado pelos beduínos. Então ele foi levado a um caráter oficial, porque eles passaram a controlar a Meca. Originalmente, o salafismo era uma escola específica dos beduínos da Península Arábica, que ganhou relevância, tanto que as regiões mais litorâneas, historicamente mais modernas, o Iêmen já foi muito rico, o reino de Sabá é o Iêmen, Omã já foi riquíssimo. Então, o Iêmen e Omã não são salafitas, certo? Não são salafitas. Salafitas são aqueles reinos surgidos originalmente de tribos de beduínos. Mas aí eles cresceram, porque a Arábia Saudita ficou muito rica e começou a fazer madraça. O que é uma madraça? É uma escola religiosa. É quase como se fosse um convento, sabe? Um local onde não é um convento, é um seminário. Seminário onde forma padre. Vocês sabem disso, né? Para ser pastor basta você falar, você vai lá, registra a sua igreja e vira pastor. A igreja do rocambole voador do reino de Deus. E você virou pastor. Alguns exigem que os candidatos a pastor estudem, como os presbiterianos do pastor Delanhol. Mas a maioria não, você monta a sua igreja do jeito que você quiser. A maioria desses caras que tem no Brasil, que enriqueceram com religião, não são teólogos. Para você ser padre, você tem que ter 2 cursos superiores, um deles teologia. Para ser padre, são anos de estudo, mas anos. 2 cursos superiores e um seminário. Na verdade, a formação moderna do padre hoje leva 12 anos. Você leva 12 anos para ser padre. Antigamente não, você podia ser padre mais jovem. Hoje não. Isso, exatamente. Achei que você foi perfeito na sua colocação. É como se fosse a igreja anglicana em relação ao catolicismo. O wahhabismo é a religião nacional. É um tipo de sunismo específico da Arábia Saudita, que ganhou relevância porque a Arábia Saudita entrou numas, né? Mas a tendência é que saia dessas unas, à medida que a Arábia Saudita não está disposta a continuar sendo o títere dos Estados Unidos. De toda forma, gente, o quadro principal a gente tem muito bem desenhado. A gente sabe da formação histórica do Oriente Médio, o papel das mulheres na civilização do Oriente Médio. A gente sabe as regiões geográficas. A gente sabe as diferenças religiosas, étnico-culturais, linguísticas. A gente tem uma ideia, agora a gente está claro. A gente sabe por que aquilo virou um inferno, eu dividi para governar. Mas agora vem a pergunta final. E o futuro? O futuro passa por união. O futuro passa por união. E o que vai cimentar essa união? Aí vamos falar rapidamente da África, 1.450 bilhões de habitantes. E da Ásia, 5,5 bilhões de habitantes. Então, Zenud, ele é originalmente excludente radical. O Bin Sultan, ele é muito inteligente e sabe o que fazer. Então, se tem alguém que pode acalmar um pouco o salafismo, pelos métodos que sejam necessários, é o Bin Salman. É claro que você tem que ter umas lideranças meio reacionárias. Talvez não dê para conversar com elas, mas o Bin Sultan tem mecanismos de lidar com esse tipo de coisa. Né? Um jornalista americano entendeu isso da pior forma possível. Sim, sempre foram amigos. É questão de negócio, de igual os chineses. É negócio. Eles são comerciantes, eles viviam de boa, praticam a mesma religião. É diferença pontual. Que o Ocidente se transformou em causa de ódio. Apertando as mãos, as coisas podem e certamente vão se acalmar. Mas a China sabe que não basta um aperto de mão. É necessário progresso, é necessário riqueza, é necessário desenvolvimento. Como você faz isso? Com infraestrutura. Aí entra a questão que eu prometi discutir. Deixa eu colocar um mapinha para vocês no grupo. Vou colocar um mapinha no grupo.
num instantinho, gente. É importante esse mapinha, porque ele vai mostrar uma coisa importante para todo mundo ver. Certo? Ele vai mostrar uma coisa que eu quero que todos vocês vejam. É rapidinho. Vou colocar um mapinha, certo? Para resolver o problema da Ásia, do Oriente Médio e da África, a solução, gente, passa pela riqueza, passa pelo comércio, passa por transporte. Olha no grupo o mapa do Oriente Médio que eu coloquei, especialmente do Levante. Vocês vão ver que para fazer uma ferrovia, tá vendo essa em vermelho? Lá na frente ela bifurca, tipo um ramo vai para Cairo e do Cairo vai para o oeste e para o sul da África e o outro vai para Alexandria e chega até Marrakech. Então você tem que passar pela entidade sionista. Não tem jeito, vai ter que passar pela entidade sionista. Do jeito que está, isso não vai acontecer. A não ser que, repare, imagina um cenário em que a Palestina fica realmente livre. Você faz um corredor, tipo um corredor, entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Eu calculei a distância, 38 quilômetros. Se for preciso, dá para até encher de túnel, certo? Atravessando a entidade sionista, mas sem conexão nenhuma com a entidade sionista. Você faz um muro, tipo um muro, sem conexão com a entidade sionista. E aí você pode ir de Beijing até Alexandria, e depois de Alexandria até o Marrocos, ou de Beijing até o Cairo. E depois do Cairo, você pode ir para o oeste da África, para o centro da África, para o sul da África. Mas para isso, você tem que romper a fronteira que existe, a fronteira enorme que separa a Ásia da África. Qual que é a cunha, gente? Inclusive tem um formato de cunha. Quem já teve instrução militar sabe o que é cunha. Cunha é uma coisa que você coloca exatamente para dividir. Repare que o sul da entidade sionista é uma cunha que separa a Ásia da África. Não tem jeito de você passar da Ásia para a África sem passar pelo sul da entidade sionista. Sim. Zelude, essa é a ideia. Aproveitar a montanha de dinheiro absurda dos Emirados e da Arábia, e também da China, e a quantidade absurda de engenheiros da China, do Irã, e fazer uma rede de trens de alta velocidade ligando a Europa. Você tem um túnel separando o Estreito de Mármara. Você tem um túnel, cara. Então dá para você ligar os trens balas da Europa pela Turquia, o Expresso da Meia-Noite, até o Cairo. Tem jeito de você sair de Lisboa até o Cairo de ferrovia. Quer dizer, tecnicamente não existe, mas a China pode fazer uma rede de trem-bala que sai de Lisboa e chega no Cairo. Você pode passar pela entidade sionista, pela nova entidade sionista que vai ser construída, ou se você não confiar, passa pela Síria e pela Jordânia. Mas você vai ter que passar pela Palestina, porque o sul da entidade sionista é uma cunha que separa a África da Ásia, que impede o desenvolvimento da África e o enriquecimento da Ásia, por falta de recursos. Rompa essa cunha. Rompa essa cunha. E aí não só a paz vai ser feita, mas a prosperidade vai tomar conta do Oriente Médio. Essa é a questão. É isso que está em jogo, gente. É isso que está em jogo. Então, repare, essa linha em roxo que você está vendo aí no desenho é uma que poderia vir de Istambul, né? E antes de Istambul da Europa, da Rússia, você faz chegar a Istambul, e de Istambul você vai até o Cairo, e do Cairo você vai para a África inteira. Ou vai para Alexandria você vai para todo o norte da África. A outra opção é essa em vermelho. Na verdade, não é outra opção, são duas coisas diferentes. Essa em vermelho viria, por exemplo, de Bagdá. Certo? De Bagdá, você vê essa linha verde, que vai na direção de Sacaca. Tem outra linha verde que vai na direção de Meca e dos Emirados Árabes, de toda a Península Arábica. Você conecta isso. Está vendo essa encruzilhada, gente, onde o laranja, o vermelho e o verde se encontram? Essa é onde fica a capital da Jordânia, Amã. Amã. A Jordânia tem
tudo a ganhar com o fim da entidade sionista como a gente conhece e o restabelecimento da entidade sionista de 1967. Porque o local geograficamente mais adequado para reunir todas as rotas comerciais que saem do subcontinente indiano, do Extremo Oriente, do Cáucaso, da Rússia, da Europa, da Península Arábica e vão na direção da África, tanto a África Ocidental quanto o Norte, quanto o Centro e Sul, o local para isso é Amman. A linha Amman-Cairo, quer dizer, a África inteira pode ser conectada por ferrovia, inclusive algumas ferrovias de alta velocidade até o Cairo. A Ásia inteira pode ser conectada por ferrovia até Amman. Então, a linha mais importante, talvez, da história humana é a que poderia ligar Amman até Gaza. Literalmente, Amman a Gaza. Nem seria um trem-bala, seria um metrô praticamente. Mas é claro que você vai ter uma continuidade de linha de trem-bala, evidentemente. Só para vocês entenderem o contexto. Se vocês olharem o mapa que eu deixei no grupo, vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. Tudo depende da entidade sionista ser pacificada, de levar democracia, porque Israel não é democracia. Se só um grupo religioso vota e os outros nem é cidadão, o nome disso é apartheid. E apartheid é racismo. Não tem como ter paz, não tem como ter prosperidade, não tem como ter progresso, nem para a Ásia, nem para a África, pelo menos não de maneira sustentável, sem a ligação de todas as ligações. Amman ao Cairo, passando por onde? Passando pela Palestina. Você precisa fazer toda a Ásia chegar em Amman. No mapinha que eu coloquei no grupo, vocês vão ver do que eu estou falando. Amman, esse local, não está aí o nome, mas é o local onde as redes ferroviárias... Essa laranja era para não ter feito ela indo na direção do Cáucaso e da Rússia. Está vendo essa laranja? Essa laranja. Eu devia ter feito ela seguindo para o norte, para cima. E aí seria uma linha que chegasse do Cáucaso e da Rússia, certo? Desce para Damasco, Damasco desce para Amman. Amman é onde está a verde, a laranja e o vermelho. Toda a Ásia se encontraria em Amman. E depois na faixa de Gaza. Da faixa de Gaza, você vai até o entroncamento em Porto Said, e de Porto Said, ou você vai para Alexandria e aí chega no Marrocos, ou você vai do Cairo e aí você chega em qualquer lugar da Europa. Para que uma rede de trem-balas que leve prosperidade, progresso, paz, desenvolvimento, riqueza, não só para o Oriente Médio, para a África, a entidade sionista tem que ser redefinida. Tem que voltar à fronteira de 1967. Então, não é só uma questão humanitária. Isso que eu quero que vocês entendam. Não é só uma questão humanitária. Não é só uma questão humanitária. É econômica. Não é só geopolítica, é econômica. É econômica. Para que a África saia de onde o Ocidente e o imperialismo e o colonialismo colocou ela, para que a África tenha de fato futuro na história da humanidade, tudo o que impede é o sul da entidade sionista. É uma cunha que separa a África de Ásia, que impede qualquer projeto de conectar a Ásia com a África. Um continente sedento por matérias-primas e recursos naturais e energéticos, e um continente sedento por riqueza, por indústria, por infraestrutura, por desenvolvimento. O que é o responsável pela miséria dos dois lados, pela tragédia dos dois lados? É a existência da entidade sionista. Aí eu pergunto para vocês, será que quando os americanos desenharam, que foi desenhado, eles e os ingleses, desenharam, porque pode ver que é em régua, né? Foi traçado em régua e compasso. Esse país do Oriente Médio foi definido em régua e compasso. Será que quando os americanos, os ingleses e os franceses se reuniram para criar os países do Oriente Médio, você acha que foi coincidência que a entidade sionista ocupasse exatamente uma cunha entre a Ásia e a África, de modo a impedir e dificultar o enriquecimento de uma e o progresso da outra?
Não foi coincidência, gente, foi proposital. E a única maneira de você corrigir o erro é corrigindo o erro. A entidade tem que voltar às fronteiras de 1967. Não só pelo amor ao povo palestino, aos árabes, à paz. Não. A África inteira depende disso, gente. Você fala, no futuro uma rede de trem-bala que vai de Beijing até a cidade do Cabo. Sem passar pela Palestina, tem como? Uma rede que liga Istambul ao Cairo, de lá a qualquer lugar da Europa, sem passar pela Palestina, tem como? Uma rede que liga o Cáucaso e a Rússia até a África, sem passar pela Palestina, tem como? Sem passar pelo sul da entidade sionista, não tem como, gente. A entidade sionista teve essas fronteiras exatamente por isso, para servir como cunha. Quem não sabe do que eu estou falando, pesquisa no dicionário de jargão militar. O que é cunha? Cunha é o sul de Israel. É a desgraça, com todo perdão, e eu sei o que significa para a religião católica desgraça, um local sem a graça de Deus e, portanto, amaldiçoado, responsável pela pobreza, pela miséria, pelo ódio, pela guerra. Foi criada para isso e para isso serve, então tem que ser destruída. Tem que ser ressignificada para que a Amã e o Cairo sejam conectadas por duas redes de trem-bala, uma indo e outra voltando. Se tornariam as cidades mais ricas do Oriente Médio. Paz, progresso, indústria, desenvolvimento, comércio, riqueza, cultura, conectando África, Ásia, Europa, Rússia e subcontinente indiano. Para isso, a cunha que os ingleses, os britânicos, com o apoio dos americanos e dos franceses, colocaram, tem que ser retirada. E essa é toda a verdade. Essa é toda a verdade. É impossível haver progresso. Qualquer fala, vai levar progresso para a África. Enquanto existir essa cunha separando ela da Ásia, não vai existir. Ou vai ser limitado. Vocês me entendem? É sobre isso e não está tudo bem. É sobre isso e não está tudo bem, gente. Não está tudo bem mesmo. Precisa ser resolvido. Tem certos tipos de paz que a gente só pode viver depois da guerra. Esse é um tipo de paz que só é possível viver depois da guerra. Esse tipo de paz. Vocês me entendem? A Leide ficou enrolando tanto tempo para falar isso. Pessoas, o contexto é tudo. Senão eu só vou estar despejando bobagem. Cada contexto histórico, religioso, cultural, étnico, geográfico, seja entendido. Para aí a gente lançar a braba. E essa é a braba. A paz do Oriente Médio e a prosperidade da África só vão acontecer quando for possível conectar Amã com Cairo. Para isso, a entidade sionista tem que ser revista e a Palestina tem que ser livre. É por isso que a China apoia o Irã e a Arábia Saudita. Sim, exato, na Jordânia. A gente só vai substituir Petra por Amã, mas vai continuar sendo na Jordânia. Lar ancestral dos árabes, nabateus. Foi na Jordânia que os árabes surgiram para o mundo. É na Jordânia que os árabes vão para o mundo novamente. Entende? Nossa, Leida, você enrola. Gente, eu não enrolo. De verdade. Eu não estou sendo monetizado, só estou gastando minha garganta. Mas é que precisa explicar. Porque senão eu vou querer que vocês acreditem em mim. Igual hoje no mundo militar, quando fala que os russos destruíram a hidrelétrica em Hess.
Eu não quero fazer vocês idiotas. O mínimo que eu acho que eu devo para vocês, o mínimo, é a verdade. Né? É pior. Estou vendo mesmo. Estou sentindo o retorno. É, sim. Não, não, eu nem duvido, cara. Nem duvido. Até porque o profeta Muhammad era peregrino, viajou por aquela região toda, né? Ele tinha caravanas, era um comerciante. Assim como Jesus era um carpinteiro, ele tinha profissão, era um homem trabalhador. De toda forma, gente, eu acho que é isso. Eu acho que agora eu posso dormir com o coração em paz, que eu consegui explicar o meu ponto. Não estou pedindo que vocês concordem, eu estou pedindo que vocês reflitam. Né? Tem muita coisa. É igual o descobrimento do Brasil, gente. Não foi em Porto Seguro. Foi no Rio Grande do Norte. Não foi na Bahia. Não faz nenhum sentido ser Porto Seguro. Nenhum. Nenhum, de verdade. Não faz nenhum sentido. O Brasil foi descoberto no Rio Grande do Norte. Não na Bahia. E faz sentido. Só que a gente não quer que o nosso colega Bin Salman, que Deus o proteja em sua infinita glória, passe por um perrengue nesse momento da história. Né? Então, Meca é aquela cidade mesmo que está na Arábia Saudita, pronto. Né? Porque Jesus não quer prejudicar o camarada Bin Salman, esse grande líder do povo islâmico, futuro califa. Que Deus o abençoe, ilumine e dê coragem para fazer o que tem que ser feito. Porque é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Certo? Então, eu me despeço. Lembrei. Agora, na verdade, não lembrei. Vou ser honesto. Eu passei a anotar no caderninho. Gente, quem quiser colaborar conosco, o Pix, né? Peraí, deixa eu só escrever aqui. O Pix é esse? É o mesmo PayPal. Valor. É isso, exatamente. Concordo com você. Concordo com você. Esse é o nosso Pix, que é o mesmo PayPal. E. Peraí, gente, é rapidinho. Vou achar o meu apoio. Perdão, eu sou meio. É rápido. Peraí, rápido, pra não deixar ninguém. Que é isso, Vânia? Eu me sinto honrado pela presença de cada um de vocês e por isso que eu estudo, gente. Tomara que o Blink tenha saído com a orelha queimando. Eu tô do lado do Bin Salman, o grande príncipe de todos os árabes. E o futuro califa do Oriente Médio. Se for preciso eu puxar o saco do Bin Salman e defender qualquer coisa que ele faça, desde que ele traga novamente Jerusalém Oriental para o mar e crie as condições para que os chineses conectem a África com a Ásia, está valendo, está valendo. Deus sabe o que faz, eu não questiono Deus. Eu rezo, cara, eu rezo. Ontem eu rezei. Rezo quando acordo, rezo quando vou dormir, rezo quando meu coração aperta. E não sou eu que vou escolher as pessoas que Deus vai escolher. Eu falo, Deus, se for sua vontade, é lógico que não vai ser o líder, mas se for a vontade de Deus, que seja o Putin, o Bin Salman, o Khamenei, Xi Jinping, que tenha paz, que a África saia dessa. 1,5 bilhão de pessoas têm o direito de ser felizes e ter prosperidade. Sabe? A paz é o mínimo. Então, assim, cara do céu, pior, né? Pensa. Zeila, nesse povo, nada é sem propósito. Tudo é proposital. Ainda mais, né? Eles são. Foi proposital. Por isso foi proposital. Isso foi extraordinário. Que Deus abençoe esse povo. E agora, se você fala, eu vou rezar por o Bin Salman, eu espero que vocês entendam por quê. Porque tem muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo. E assim, eu mais uma vez agradeço a todo mundo. Muito obrigado, de verdade. Para reunir as teses de quem? Do Bin Salman? Interessante. Ou do Blank?
Mas eu agradeço a cada um de vocês. E, assim, se vocês puderem, gente, uau, 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 uau. E isso eu cheguei a ver. Que a arma hipersônica, né, do Irã. Nossa, mas isso, eu quero falar sobre isso amanhã. Hoje eu queria, hoje eu queria uma coisa mais paz, mas amanhã é análise militar mesmo. Inclusive, eu vou anotar aqui para ficar claro. Amanhã eu quero falar disso. Não vou falar disso. Peraí, vou até anotar aqui, porque não sei se é Black ou Blink, meu inglês é ruim. Sim, 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 sim. Ah, meu Deus, olha só. Isso é muito interessante. Eu vou amanhã eu vou me esforçar para fazer uma boa live, gente. Mas nós vamos discutir esses assuntos que estão vindo aqui agora. Eu já tinha planejado uma coisa mais militar mesmo. Porque hoje a gente precisava explicar o porquê. Amanhã a gente explica como. Amanhã é o como. Como isso pode acontecer. Infelizmente não vai ser com ciranda. Vai ter que ser no campo. Mais uma vez eu agradeço a todo mundo de verdade por ter ficado aqui, por me fazer companhia, por trocar ideia, por apresentar o que vocês sabem, por me ajudar. Muito obrigado, gente, de verdade. Tenham uma ótima noite para todos vocês. Paz e bem, namastê, salom, shalom, né? Shalom, salam. Fiquem bem todos vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Ó, muito obrigado. Eu vou dormir, inclusive eu tô cansado, cara. Acordei cedo. Isso dá trabalho, gente. Fazer live não é fácil, não. Ainda mais para quem tem transtorninho. Mas até, gente.